A paz do Senhor Jesus, amém. Louvado seja Deus. Este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremos-nos e nele exultemos. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as tuas misericórdias não têm fim, novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade, amém. Gostaria de mais uma vez para compartilhar uma palavra que o Senhor ministrou ao meu coração. A palavra se encontra em Josué, capítulo 1, versículos 8 e 9. Assim diz a palavra do Senhor: não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medite nela dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor seu Deus estará com você por onde quer que você andar. Amém? Louvado seja Deus. O Senhor está encorajando Josué. Josué foi chamado para passar o Jordão juntamente com todo o povo. E o Senhor, ele viu que Josué precisava ser encorajado, precisava ser fortalecido, porque Josué ele estava ainda enlutado por causa de Moisés. E o Senhor aqui encorajou Josué. E a instrução que Deus deu a Josué foi que ele meditasse na lei de Deus dia e noite. Por que Deus deu essa instrução para Josué? Porque se Josué tivesse na tábua do seu coração, do seu entendimento, a palavra da lei de Deus, mediante as circunstâncias, as situações, as adversidades, as decisões, no dia a dia, durante todo aquele percurso que ele ia fazer com aquele povo, e até para as suas próprias emoções, para os seus pensamentos, Josué precisava em tudo viver daquela palavra. Aquela palavra ia fortalecer Josué. Josué ia viver por meio daquelas palavras. Vivendo por meio daquelas palavras, Josué ia ser praticante daquela palavra. Então, em meio às suas decisões, às suas emoções, às suas atitudes, às suas ações e reações, ia proceder da palavra da lei de Deus. Então, dessa forma, Josué praticando, ele ia ser próspero e bem-sucedido, porque ele estava em obediência, ele estava obedecendo à palavra de Deus. Então, dessa forma, era que Josué ia ser próspero e bem-sucedido. Porque em todas as áreas da sua vida e nas suas emoções, na sua mente, no seu coração, meditar na lei da palavra de Deus, Josué ia praticar essa palavra. Ele ia viver por meio dessa palavra. E é essa instrução que o Senhor deu para cada um de nós. Por que nós precisamos meditar nessa palavra? Por que nós precisamos fazer a leitura da Bíblia? Jesus fala: ninguém vem ao Pai senão por mim. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Quando nós começamos a meditar nessa palavra, fazer as nossas leituras diárias, nós vamos conhecendo Jesus Cristo. A palavra do Senhor diz, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Nós conhecemos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E que o ser humano, ele precisa se converter a essa palavra. Ou seja, precisa haver uma mudança de vida. A palavra do Senhor nos diz: deixai-vos que o Senhor os transforme pela renovação da mente. Quando meditamos nessa palavra, a nossa mente, ela é renovada. Os nossos pensamentos, as nossas emoções, as nossas atitudes, as nossas conversas, elas vão sendo renovadas na verdade que é Jesus Cristo. Aí há uma conversão. A palavra do Senhor nos diz que
Zaqueu, o publicano, quando recebeu Jesus em sua casa, ele teve o discernimento, porque os impostos que ele cobrava de forma ilícita era errado. Ele teve o discernimento. Então é o Espírito Santo que convence do pecado, do juízo e da justiça. Quando nós meditamos na palavra, o Espírito Santo, ele nos convence. Deixamos a maneira vã de viver e somos renovados. Passamos a ser novas criaturas por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, confessando Ele como nosso único e suficiente Salvador. Nós reconhecemos que precisamos nos voltar para Jesus. Ao arrependimento, à conversão, à renovação da mente, nos tornamos novas criaturas. E as nossas atitudes, e os nossos caminhos, e as nossas decisões, em todas as áreas da nossa vida, nós nos tornamos dependentes de Jesus, por meio dessa palavra. E isso significa amor a Deus. Quando nós obedecemos essas palavras, muitas vezes o ser humano ele quer ser próspero e ele quer ser bem-sucedido, mas o Senhor, segundo as suas promessas, que são as suas palavras verdadeiras, o Senhor, ele nos prospera. A palavra do Senhor nos diz, se quiseres e me ouvires, comereis do melhor dessa terra. Lá em Deuteronômio 28 diz, se nós ouvirmos atentamente a voz do Senhor, tendo cuidado de guardar esses mandamentos, essas palavras sendo praticantes, as bênçãos elas nos alcançarão. Porque essas bênçãos nos alcançarão? Porque as palavras que o Senhor nos diz, em forma de nós praticarmos essas bênçãos que são promessas, elas nos alcançam. Por exemplo, se uma pessoa ela tem uma facilidade em se irritar, a palavra do Senhor nos diz lá em Salmos 37, deixe a ira, abandone o furor, não se irrite, isso certamente acabará mal. Então há um temor, e quando há um temor, ao invés de reagir às emoções naturais, nós meditamos na palavra que é Espírito e nos submetemos a essa palavra. Quando nós abrimos nosso coração, nós damos liberdade ao domínio próprio que o Espírito Santo nos dá e nós exercemos a obediência a Deus e isso nos traz a recompensa, que é a aprovação do Senhor. Nos tornamos praticantes do Senhor. A ira do homem não produz a justiça de Deus. Submetendo a obediência a Deus. Por isso o Senhor nos alerta a estar constantemente sóbrio, vigilantes. Se nós estivermos meditando na palavra do Senhor, ocupando a nossa mente, o nosso coração, ministrado por meio do Espírito Santo, as palavras, no nosso dia a dia, mediante as circunstâncias que nós vamos viver, o Espírito Santo que é o nosso ajudador, ele vai nos ajudar, ele vai nos lembrar dessa palavra e ao invés de nós agirmos de forma natural, carnal, nós vamos obedecer àquela palavra, vamos nos submeter à palavra de obediência e as bênçãos do Senhor, elas nos alcançarão, porque nos submetemos, porque nós obedecemos. Essa é uma forma de nós praticarmos a palavra do Senhor dia após dia. Então precisamos conter as nossas emoções, os nossos sentimentos e até mesmo os nossos pensamentos. Nós não devemos acreditar neles. Nós precisamos acreditar na palavra do Senhor. Em Provérbios nos diz: não se aproprie do seu próprio entendimento, confie no Senhor de todo o seu coração. É instruções que o Senhor nos dá. Se nós meditarmos nestas palavras dia e noite, nós vamos obedecer essa palavra. Claro que o ser humano ele é falho, limitado, tem suas fragilidades, mas nós precisamos ser fortalecidos no Senhor. O Senhor pede para a gente se fortaleça no Senhor e na força do seu poder. Então é uma escolha do ser humano estar ali
Por isso que nós precisamos meditar na palavra, por isso que nós precisamos ter as nossas leituras, os nossos estudos, né? Ali o Espírito Santo ele nos dá a revelação da palavra e nós entendemos o que o Senhor nos pede. Nós entendemos de que forma o Senhor quer que cada filho seu viva. Há uma conversão, há uma transformação, uma renovação, né? Mudança de hábitos, mudança de pensamento, de sentimentos. Trevas são dissipadas, porque a palavra do Senhor nos diz que quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. É a instrução que o Senhor deu para que Josué fosse próspero e bem-sucedido e que ele fosse forte e corajoso. Muitas vezes nós precisamos ser fortes e corajosos e nos submeter à prática da palavra. Nós temos que priorizar a obediência ao Senhor. Quando o Senhor fala para a gente amar os inimigos, abençoar os que vos maldizem, perdoar. A Bíblia, a palavra do Senhor, ela nos mostra de que forma nós precisamos obedecer. Mas precisamos estar com essa palavra na nossa meditação, para que as palavras que tiverem no nosso coração seja a palavra do Senhor. A palavra do Senhor nos diz de tudo que se deve guardar, guarde o seu coração. Então que as mágoas não abriguem o coração, os ressentimentos, nem as melancolias, nem as tristezas, nem as ansiedades, mas que a gente seja fortalecido na palavra do Senhor. A palavra do Senhor nos encoraja a vencer. Josué, ele precisaria passar por situações que ele precisava ser encorajado. E a coragem de Josué tinha que vir da força da palavra de Deus. E é isso que a palavra de Deus faz para cada um de nós. Nos fortalece, nos encoraja, nos liberta, nos cura, faz a gente romper, avançar. Dessa forma que nós vamos ser prósperos e bem-sucedidos em todas as áreas da nossa vida. Faz toda a diferença nos apropriarmos dessa palavra. O Senhor nos dá sabedoria, nós vamos reagir segundo a palavra de Deus. E Deus estará conosco, porque foi isso que ele prometeu a Josué. Se Josué tivesse ali meditando naquela palavra, o Senhor estaria com ele por onde quer que ele andasse. Foi essa unidade que Jesus pediu a Deus na oração sacerdotal, que onde ele estiver, também nós estivéssemos. Mas há uma condição, nós precisamos estar em obediência à sua palavra. Precisamos vigiar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, as nossas emoções. E o que não for da palavra, abandonar, pedir perdão ao Senhor, vencer, pedir libertação, pedir cura, pedir restauração ao Senhor, para que aquilo que a gente viver seja agradável ao Senhor. O Senhor nos dá essa oportunidade. E quando as pessoas questionaram porque Jesus estava ali na casa de Zaqueu, comendo na casa de um publicano, o Senhor disse que ele veio salvar o perdido. O Senhor veio salvar a humanidade. Louvado seja Deus. Então que a gente se aproprie de todas as oportunidades que o Senhor tem para nós, que sejamos prósperos e bem-sucedidos em nome de Jesus. Então se você quer ser próspero, se você quer bem-sucedido, em nome de Jesus Cristo, né, que a gente venha se apropriar das palavras de Deus, que a gente venha pedir ao Espírito Santo, o nosso conselheiro, o nosso ajudador, que nos guie em toda a verdade, para que nos ajude a obedecer a palavra de Deus, para que possamos romper e o Senhor estará conosco onde quer que nós andássemos. Agora, quando nós estamos em obediência à palavra, na presença do Senhor, nós guiamos os caminhos que o Senhor tem para cada um de nós e não os nossos caminhos. Nós fazemos a vontade de Deus e não a nossa vontade, porque essas palavras foram fundamentais para Josué. Josué e Caleb herdaram a terra prometida, a terra que mana leite e mel. Eles herdaram, eles foram fortes, eles foram corajosos e confiaram na promessa. Por isso que nós precisamos nos apropriar das palavras, para que a gente alcance as promessas que Deus tem para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar?
Pai querido e Pai amado, nós te louvamos, nós te agradecemos. Obrigada, Senhor, pelas bênçãos, pelas promessas que o Senhor tem para cada um de nós. Obrigada, meu Deus, porque é o Senhor que nos guarda, é o Senhor que nos protege. Obrigada porque a tua palavra, Senhor, é a verdade. Nós te louvamos, nós te agradecemos pela tua grandeza, pela tua soberania, pelo teu poder. Tu és Deus justo, tu és Deus fiel, tu és Deus amoroso. Tu és o nosso Pai. Te pedimos perdão e misericórdia. Continua conosco, Senhor. Em nome de Jesus, segundo a tua bondade, a tua misericórdia. Guarda-nos, Senhor, e nos livra de todo mal. Em nome de Jesus. Amém.